Saladacult.com.br apresenta. Hey, estamos ao vivo, direto dos estúdios saladacult.com.br. E aí, cara? Cara, o que você está tomando aí? Eu estou tomando cerveja americana, hein? Americana, sola. De sana. Que te passa esse? Caraca. Cara, eu tô tomando água mesmo, minha garganta tá meio ruim. Te falei do meu copinho que eu ganhei, né? Vou fazer um jabá aqui, só show off um pouco, que eu ganhei um copo da Guinness. Foda, diretamente de Amsterdam. Tô tomando água só, cara. Eu tava garganta meio ruim esses dias aí, eu não posso te acompanhar na cerveja hoje. Cara, é bizarro, né, essa, sei lá, mudança de tempo ou whatever. Porque Todo esse ano, fim cara, de semana eu também fiquei meio zoado, assim. Eu acordei uns 2 dias que eu tô acordando com a garganta meio ruim e tal. Uhum. Pois é. Ah, esse tempo, cara, minha filha, minha mulher aqui também, Helena, né, ficou ruim também. Até sábado passado, cara, eu tive que levar ela na UPA aqui, cara. Ela tava ruinzinha, tomou uma injeção, muita febre. Mas é esse tempo, todo ano, cara, todo ano, né? A gente tem essa mudança de tempo, assim, aí, galera, gripada, com a garganta ruim, ferrado, normal. Como no Brasil não tem estações diferentes, a gente sai do verão e entra num menos verão, aí dá um choquinho térmico. Dá um choque de cultura, choque de temperatura. Ai. Thiago, eu vou começar a tossir um pouquinho aqui, mas se eu começar a tossir muito aqui, vocês não reparam, não. Eu vou falar pro Orelha te mutar na hora da edição. Dá um multo. Qualquer coisa eu multo aqui também. Mas eu queria começar dizendo para os ouvintes que está aí explicado a nossa falta na última semana, porque o Thiago estava ocupado tentando sobreviver. E a gente não conseguiu gravar, gente. Não conseguiu gravar. Mas a gente tem crédito, porque na semana anterior nós lançamos 2 episódios. 2 episódios. Maior que o outro. E 2 episódios fodas. Muito fodas. Não foi episódio bosta, foi episódio foda, os 2. Então... Cara, foi 2 episódios que eu tive muito orgulho, principalmente com o do Lucas. E, igual eu falei, foi um maior que o outro, né? Então, cara, eu acho que a galera gostou. Nós dois, né, ficamos muito orgulhosos aí do episódio que a gente fez. Foi, né? Cara, o resultado, assim, a gente falou de coisa que a gente não costuma falar, né, que foi de... Não que a gente não costuma, porque o podcast fala sobre livros, né? A gente falou de livros e de negócios, porque o canal do Lucas fala sobre isso. Só que eu sinto que a gente entrou numa vibe muito mais filosófica e da vida do que de negócios em si, sabe? A gente falou muito de livro, né? Mas é porque, igual ele falou, né, cara? Ele não fala, ele não tá mais envolvido somente em negócios, né? Sim. Então, ele tá numa vibe bem filosófica e tal. Tava até acompanhando o Insta dele essa semana aí, ele tá lendo um livro de filosofia lá, bem pesado, sabe? Então, ele tá bem nessa pegada aí. É uma pegada também que eu tenho me interessado muito. E engraçado que essa semana passada eu até comprei um livro de Freud, cara. Olha aí. Mas eu ainda tô na pegada lendo o Walden, cara. Ele é um livro muito tenso. Então eu tô nessa pegada aqui. Eu vou te falar só uma coisa. A gente comentou sobre o livro desse cara que você comprou e que estava com medo. Eu quero dizer que se você se mudar para as montanhas, por favor, instale Wi-Fi lá pra gente continuar gravando, certeza. Pelo menos. Tá? Não, vai ter Wi-Fi e coffee pot. Então fechou. Não, fica tranquilo. Mas é isso, cara. A gente se divertiu muito e tem mais coisas pra frente. Coisas que a gente tem preparado, pensado, planejado sobre alguns episódios que vão acontecer aí, né? Tem mais entrevistas aí, lined up. Tem. Então... Tem. É massa, cara. Só o começo, né não? Esse é o episódio, Você sabe o que eu Thiago? tava pensando? Você sabe o que eu tava pensando? Fala. Eu já tô esperando, na verdade, planejando já o episódio 2 de Natal. Estamos em maio ainda. Cara, eu já tô querendo fazer o de Natal de novo. Eu ouvi recentemente o de Natal de novo, cara. Putz, que episódio legal, velho.
Que episódio legal. Nossa, muito bom, muito bom. Que isso. O do Abandon também não ficou pra trás, né, cara? Sim. Inclusive, Nossa. deixa eu anunciar pros nossos ouvintes aqui que, bom, eu tentei um contato com Jeremy Spring, vocalista Caramba. do Abandon Kansas, que foi a banda que a gente fez, o primeiro especial de música, de fato, que a gente fez foi do Abandon, que foi no episódio 10. E a gente falou da banda, é uma banda que eles não são ultra famosos e tal. Bom, eu não vou falar de novo aqui o que a gente já falou 700 vezes lá no episódio 10. Então, escutem esse episódio para vocês saberem do que a gente está falando, porque a gente apresenta a banda lá. E aí, eu resolvi entrar em contato com o maluco e perguntar se ele animava a ser entrevistado por nós. Ele disse que sim. Ele disse que sim, mas depois ele não me respondeu mais. Sumiu, Quando eu né? tentei marcar, ele não me respondeu mais. E aí eu fiquei com medo de ficar enchendo o saco do cara. Daqui uns dias, de novo, eu mando mensagem pra ele e eu falo, e aí, vai rolar e tal. Cara, a gente ficou igual duas crianças gritando, né? Na hora que o cara te respondeu aí. Bom, então, ajudem aí, gente. Hein? Torçam, galera, orem aí pra que a gente consiga gravar com o cara. Faça eu acho oração. que vai ser um papo muito legal que somente os nossos ouvintes que falam inglês vão apreciar, porque o Vão ter podcast o privilégio vai ser em inglês. Vão ter o privilégio de entender, né? Porque a gente vai trocar ideia com o cara em inglês, né? Inclusive, no final desse episódio, Thiago, na hora que a gente vai fazendo as nossas indicações de coisas, eu vou indicar um monte de podcast que eu participei esse último mês aí, porque eu gravei podcast na casa dos outros a rodo. A rodo. Então eu vou falar de todos eles. Mas no final. Beleza. Segura essa aí, então. Mas é isso aí, cara. Vamos lá. Tá. Eu ia falar aqui que ia indicar agora, mas não é agora. Segura aí, cara. Bora para mais um episódio, então, do The Best Life, cara. Nós estamos em maio. É o 1º de maio, né, cara? Primeiro episódio de maio que vai sair. Primeiro episódio de maio. Episódio número Então é isso, 18. Vambora. Número 18. Vamos começar essa parada então. Felipe Xavier daí desse lado, o Thiago Messias daqui, juntamente com o Joey ao meu lado. Não é o Joey Tribbiani, mas é meu doggy, puppy. E esse é mais um episódio do The Best Life Podcast. Beleza, bora. Vamos falar de que hoje? Vamos falar de TechPix. TechPix. Ai. Animal. Cara, desculpa. É porque eu sou um cara brincalhão, né? Você me vê em sala de aula, cara, dando aula. Eu sou um cara que fico brincando muito. Eu me lembro. Faço zoeiras. Faz piada de tiozão. Falar pra você não, mas eu sou um professor diferenciado, viu? Sou um cara fera, sou bom. Fato. Não tô sendo nenhum snobbish or anything, mas eu sou um cara I bom. learned from the best. Olha aí. Nada, cara. Você é um cara inteligente também. Mas então, Thiago, vamos falar de quê? Explica para os ouvintes o que a gente vai falar. Nós vamos falar de trabalhos. De trabalho. Trabalhos que edificam, trabalhos que nos motivam, que nos dão alegria. Eu não vou falar de trabalho que dá alegria, não. Só que não, né? Então, a gente tinha comentado alguns episódios pra trás. Eu tava procurando aqui pra eu sacar qual episódio que era, cara. Eu não sei se... Eu acho que foi no que a gente tá reclamando lá de banco. Eu acho. Que foi nele que a gente citou, né? Porque eu comentei... Porque eu comentei de um trabalho que eu tinha, e aí que eu tinha que ir ao banco às vezes, e aí você falou, cara, anota isso aí pra gente fazer um episódio disso, de falar dos nossos past jobs, dos nossos trabalhos de merda. Eu acho que a gente comentou, deu uma comentada num episódio mais antigo ainda, que você começou a falar alguma coisa, não lembro o quê, de um trabalho que você teve, uma experiência que você teve também. A gente falou umas 2 vezes, e aí foi uma boa ideia da gente comentar isso, né? E eu acho que vai ser engraçado, cara, porque eu acho que eu tive algumas experiências de emprego, principalmente os primeiros,
que, assim, a gente aprende, né, cara? Que acho que foi porrada que a gente toma, né? Porrada, que nos faz crescer e que nos ajudam aí a formar o nosso caráter. Sim, fato. Mas eu quero que você comece, cara. Começa a comentar aí, fala aí como que foi você se lembra da sua primeira experiência, assim, primeiro emprego, primeiro trabalho? Sim, sim. Conta aí, conta pra gente, antes de qualquer coisa, eu quero contar uma novidade pra você. Na verdade, eu nem sinalizei nada pra você em nenhum momento. E você vai ficar sabendo daqui agora, com os ouvintes, ao vivo. Adoro essa parada. Eu me demiti da... Opa, eu não queria falar da escola. Eu me demiti da escola onde eu trabalhava. I quit! I quit! I'm gonna quit the gym! I quit the gym. Cara... cara, que dia que você fez isso? Eu estou cumprindo os meus 30 dias de aviso prévio pra eu não perder dinheiro. E aí... Cara, semana passada, no dia 1º... Não, dia 2, porque dia 1º foi feriado. Dia 2, cara, dia 2 eu joguei tudo pra cima e falei, quer saber? Foda-se. Não quero saber mais disso. Tá? E é isso, cara. Agora eu vou ficar... A partir do dia 2 do próximo mês, eu vou ter só um trabalho que atualmente é na agência de publicidade onde eu estou, cara. Cara, bold move. Mandou bem, cara. E assim... Uma jogada boa, mas... Eu senti um pouco de medo, assim, cara. Porque vai ser a primeira vez em 10 anos, praticamente. Não 10 anos, menos que isso, porque eu comecei a dar aula em 2010, 2011. Então, uns 8 anos, que dar aula de inglês tem sido o meu suporte, né? Teve um período que eu fui coordenador de uma escola aqui, mas eu ainda dava aula. Então, tudo era relacionado com inglês, né? Com aula. E com aula e tal. E aí foi um passo, assim, que eu tô matando a vaquinha do inglês. Mas a gente já falou sobre isso também, você já expressou todo o seu amor que você tem pelos alunos e tal. Mas você acha que, pelo que você me fala e pelo seu sentimento agora, pela sua vibe que eu consegui capturar aí, é que você tá meio que se libertando, assim, de uma coisa que já foi o tempo. Que já não tava fazendo sentido. Que não tava fazendo sentido mais pra você, né? Eu sei, fez muito sentido pra você, mas realmente é que não faz mais sentido, né, cara? Você entendeu que não era pra... Que não vai estar rolando mais, né, cara? E eu acho que você tá totalmente certo, cara. Tipo assim, não adianta querer procrastinar esse tipo de decisão ou enrolar mais, porque você já tem planejado, já tá com um mindset totalmente diferente, né? Do que era há 3, 4, 5, 6, 7 anos atrás, né? Então você faz mais que certo, cara. Né? I'll back you up on this. Te apoio nisso aí. Que massa. Show. E a galera assustou lá ou não? Cara, assim, eu anunciei, Sim, né? eu anunciei isso para 2 pessoas, para 2 coordenadores, né? Um administrativo e o que era meu chefe direto. E eu tive uma reunião no sábado, que tem reuniões de professores, né? Eu anunciei pra galera. Ninguém acreditou em mim. Porque... Jogou a bomba. É porque as pessoas não acreditam em mim, porque eu faço porque muita você piada. É um cara zoeira, né? Então, quando eu falei, ninguém acreditou, cara. Eu falei no meio da reunião, a galera, tá bom, volta. Aí, tipo, todo mundo voltou, sabe? Até que o meu chefe falou, não, gente, é sério. E o meu chefe, atualmente, não é a minha chefe mais, porque a minha chefe saiu fora e é outro cara agora. E aí ele é mais sério, né? E ele falou, não, gente, ele realmente pediu demissão há 2 dias. E aí a galera olhou assim e falou, o quê? Como assim? Ninguém acreditou, cara, mas foi engraçado. Que legal, foi engraçado. Parabéns. Eu estou me sentindo assim, eu ainda não parei de dar aulas, porque eu ainda estou, né, nesses últimos dias, mas eu já estou sentindo um alívio absurdo, cara, absurdo. É muito doido, né, cara? Por exemplo, essa mesma escola onde você trabalha até mês que vem, eu trabalhei por muitos anos nela, cara, e aí eu sempre... Na minha cabeça eu tinha que eu ia continuar a trabalhar nessa empresa por muitos anos, assim, acho que por muitos e muitos anos ainda, né? Eu fiquei apenas não, né? Tipo assim, foram 10 anos
dando aula nessa escola. Foram mais porque eu estudei antes nessa escola, mas eu dando aula foram 10 anos. E, cara, eu tô pensando aqui, eu comecei a estudar nessa escola em 2002. Eu fiquei muito tempo estudando nela. Depois de dar aula, eu comecei em 2007. Eu fiquei muitos anos dentro dessa empresa, né? Então... E é estranho, cara, porque chegou um momento que eu saí, né? Eu já não tô mais nessa empresa, eu tô em outra empresa. E eu nunca achei que eu ia sair dela, cara, porque, né, era massa. É massa, eu acho legal e tal, mas chegou um momento que não fazia sentido mais pra mim, sabe? Por alguns motivos pessoais, profissionais também, foram os dois. E chegou um momento que não fazia sentido, cara, e é muito estranho, né? Quando parece que você tá com um mindset, você tá ali focado. Sim. E aí você começa a desvincular já mentalmente. E aí quando você desvincula, né, pessoalmente, para mim também foi isso, assim, deu uma aliviada e eu já parti para meu próximo endeavor, né, para meu próximo passo. Eu acho que me fez crescer mais ainda profissionalmente. Mas anyway, o papo, vamos voltar um pouco, vamos contar das experiências de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. 13 anos. Com quantos anos você começou a trabalhar, Thiago? Cara, foi tipo 15 não, foi antes. Meu primeiro mesmo foi antes. Eu deveria ter uns 13 também, cara. Vamos lá, então 13, 14. Eu vou contar a minha história de exploração infantil, depois você conte a sua, né? Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, aí você pergunta, por quê? Quem foi o maluco que te contratou com essa idade? Eu acredito que foram 13 mesmo, porque o ano que eu trabalhei foi 2006, eu lembro porque foi um ano de Copa, e foi o último ano que eu achava futebol interessante, foi o último ano que eu acompanhei Copa do Mundo na minha vida. Certo. Então eu tenho isso, é uma forma de me fazer lembrar, né? Então foi em 2006. Eu comecei a trabalhar, cara, numa farmácia. Numa farmácia, e não era aqui em Uberlândia, era numa outra cidade bem menor, e eu trabalhava como entregador. Eu era o ciclista. O delivery boy. Tipo paper boy, né? Mas não foi na sua cidade onde você nasceu, cara? Não, foi numa cidade porque eu já morei em várias cidades, né? Foi na cidade de Passos, no sul de Minas Gerais. E aí, eu morei nessa cidade entre os meus 10 e 15 anos, que eu mudei pra cá, pra Uberlândia, com 15 anos. E aí, cara, eu comecei a trabalhar porque eu ficava enchendo o saco da minha mãe, velho. Eu virava pra ela e falava, mãe, eu quero trabalhar. Eu estudava, ia pra escola normalmente, né? Eu tava, sei lá... Eu não sei em que série que você tá com 13 anos, cara. Também não vou fazer as contas aí. E aí, eu ficava enchendo o saco da minha mãe, dizendo, mãe, eu quero trabalhar. E aí a minha mãe virava pra mim e falava, então... Ela falava com carinho, né? Mas na cabeça dela, provavelmente ela falava, então, seu animal, você tem 13 anos de idade. Você não pode trabalhar. Ninguém vai assinar uma carteira de trabalho pra você, porque você não pode, né? E aí eu fiquei insistindo e tal, e aí ela procurou... Porque cidade pequena, cara, é diferente, né? Eu não sei se eu encontraria isso em cidade grande, mas enfim, ela conhecia um cara que conhecia outro cara que era dono de uma farmácia. Sempre tem. E aí essa farmácia contratava gente mais nova, bem mais nova, pra entregar, pra ganhar meio salário. Cara, é muito bizarro pensar que nessa época eu ganhava meio salário e o salário mínimo era R$300. Eu ganhava R$150, cara. Na verdade era um pouquinho mais. Era um pouquinho mais porque o salário que eu tinha que ganhar era 175, mas o cara me sacaneava e me pagava 150. E aí eu era entregador, cara. E aí, assim, eu entregava nas redondezas da farmácia. Essa farmácia, ela tinha 2 lojas dela na cidade. Eu trabalhava em uma que era menor. E era isso que eu fazia, cara. Eu ficava lá na farmácia de boa, à toa. E aí, quando alguém ligava pedindo remédio, eu ia entregar. Você lembra de ficar quanto tempo nesse trabalho aí?
Cara, eu fiquei exatos 8 meses nesse meses. trabalho. No final E você trabalhava o dia todo? Cara, eu trabalhava da 1 da tarde às 8 da noite. Caraca. Eu tinha intervalo, né, claro. Eu não lembro de quanto tempo que era meu intervalo, mas eu tinha intervalo. Aham. Mas era muito tempo, cara. Era muito tempo. E eu ganhava R$150. Isso em 2006. 2006, cara. 2006. Caramba. Bom, esse foi o seu primeiro. Foi meu primeiro emprego. E aí depois eu voltei a trabalhar só com 18 anos. Depois que eu trabalhei esses 8 meses, aí eu tive que sair. Na época que eu saí da farmácia, eu saí por 2 motivos. Primeiro porque eu já tava começando a dar um migué do caramba na escola. E aí eu colocava a culpa no trabalho, né, pra minha mãe. Eu fazia, né? Claro. Os estudos medíocres, né, que eu estava fazendo. E eu tive um problema, cara, na perna. E aí eu fui no médico e aí o médico falou que eu tava com uma lesão na coxa, não sei, cara, em alguma parte da minha perna. Eu não lembro. Tipo, na bunda. Sei lá, era em alguma parte da minha perna. E a Cara, lesão era de por bike? desgaste, porque eu andava muito. E aí, como eu tava... E o médico disse que, tipo assim, como eu estava em fase de crescimento, eu estava desgastando mais do que eu deveria nessa época, entendeu? Saquei. Eu sei lá saquei. o que deu. Enfim, eu sentia dor pra caramba na minha perna. E aí... Mas aí eu tive que parar. você gostava, você lembra de gostar de trabalhar nesse lugar? Cara, eu gostava de andar de bicicleta. E com 13, 14 anos, você andando de bicicleta e ganhando dinheiro, era ok pra mim, entendeu? Era ok, simplesmente ok. Cara, mas eu era explorado, velho. Eu era muito explorado. Porque o meu trabalho era só entregar remédio. Mas se eu tivesse à toa na farmácia, os caras me colocavam pra fazer, tipo, qualquer coisa, sabe? Eu limpava, eu fazia qualquer merda se eu tivesse à toa, entendeu? Moleque, né? Na minha época tinha um nome, um apelido. Não lembro se você chegou a usar isso aí. A gente usava o nome de Badeco. Tipo assim, o cara era o Badeco. Sim. Aí o cara fazia de tudo, né? Era tipo, varria o chão, limpava a mercadoria, cara, entregava, buscava. Como eu não vou citar o nome da farmácia que eu trabalhei, e também ninguém conhece essa. É uma farmácia minúscula, em Passos, no sul de Minas, que ninguém vai saber disso, mas pra você ter noção, os caras me ensinaram a dar injeção. Nossa, então, velho. eu vou te contar uma história. Caraca, que história maneira. Os nossos ouvintes da área da saúde vão ficar loucos com isso, presta atenção. Nessa farmácia, perto da farmácia existiam vários velhinhos que tinham diabetes. E aí eles não conseguiam aplicar a insulina neles mesmos. E aí eles iam à farmácia todos os dias, 2 vezes ao dia, tomar a insulina. Então eles iam na parte da manhã e na parte da tarde. Na parte da manhã eu não trabalhava lá, então eram os caras que davam, né? Ou era o outro cara, porque tinha outro entregador, provavelmente dessa mesma idade que eu, que trabalhava de manhã. Só que à tarde, se eu estivesse lá de bobeira, eles me ensinaram, porque se a farmácia estivesse muito cheia e os caras estivessem atendendo a galera, eu ia lá e dava a injeção de insulina nos velhinhos, certo? Caraca. E eu aprendi, cara. Eu dava injeção nos malucos. E aí teve um dia que, quando você vai dar a injeção, os velhinhos, eles têm a quantidade que eles têm que tomar por dia. Tem velhinho que tem... Eu não sei qual que é o termo técnico, mas tem uns que tinham que aplicar menos, tinha uns que tinham que aplicar mais. Sei. E aí eu lembro que teve uma velhinha, cara, que acho que ela tinha que tomar... Eu não sei se era 7 miligramas, uma coisa assim. E eu tava viajando e eu apliquei 70 nela. Exato. Quando eu acabei de aplicar, eu matou a velha. Eu olhei e aí eu vi que o meu dedo apertou muito. E eu falei... Aí, sabe quando dá aquele clique e eu vi o que eu fiz? Caraca, eu falei, putz, eu vou matar essa velha. Foi isso que passou na minha cabeça. Eu falei, ela vai morrer. E aí eu não falei nada. Eu limpei... Entreguei um algodãozinho pra senhora e falei, vai com Deus. Aí eu cheguei pro farmacêutico e falei, cara, eu vou matar uma velha.
Aí ele falou, por quê? Do que você tá falando? Aí eu expliquei pra ele falou, cara, você é louco e tal. Nossa. Aí, hoje em dia eu falaria, né? Você que é louco de colocar uma criança de 13 anos pra dar vacina num velho, né? Lógico. Mas, okay. E aí eu falei pra ele falou que ia ligar mais tarde pra ver, porque como eram clientes fixos, eles tinham todo o contato e tal, eles sabiam onde morava, tudo isso, porque eu entregava, a gente sempre entregava coisa pra esses clientes. E aí ele ligou pra ela mais tarde e tal, pra ver se estava tudo bem. Aparentemente ficou tudo bem, né? Porque a velha voltou lá muitos meses depois e continuou tomando a insulina normalmente. Imagina, né? Seu alívio, cara. Depois que você vê a velha de novo, que saudável. Desespero, velho. Ela, ufa! Não vou pro inferno. Caraca, meu. Mas foi tenso, foi muito massa, tenso. Cara, massa. Tem alguma outra história desse primeiro trabalho seu aí? Cara, não que eu me lembre. Essa é a minha história mais memorável. Tem a parada de que eu ia no banco muitas vezes, né? Tá. Às vezes pra pagar no banco ou em lotérica, né? Eu fazia isso. Mas tinha uma coisa que eu sempre fazia no meu dia do pagamento. Eu arrumava... Eles me arrumavam quando eles me arrumavam alguma entrega muito longe... Sei. Aí eu passava... E se fosse perto do meu dia do pagamento, eu passava em uma sorveteria que tinha perto. E aí eu ficava lá uns 40 minutos tomando bastante sorvete, cara. Criança é uma merda, criança, né? Era criança. Cara, porque é criança, velho. Eu tinha 13 anos, era uma criança. Então, você comprava sorvete. Exato, então. Aí eu chegava nessa sorveteria e eu tinha acabado de receber, cara. Tava com R$150 no meu bolso. Como assim, cara? Pelo menos uns 20 eu torrava em sorvete, né? Não, eu vou te contar, na hora que chegar a minha vez, eu vou te contar, em vez de comprar sorvete, eu vou te falar o que eu comprava. Então tá, conte agora, porque a minha história da farmácia acabou. Tá, então beleza. Pra mim, cara, tipo assim, eu já tô com 32 anos, pra me relembrar certos eventos que aconteceram alguns anos atrás vai ser um pouco difícil. Mas o que eu lembro, cara, exatamente, um dos meus primeiros, são 3 aqui que tem na minha cabeça, que eu acho que a ordem é essa. A primeira vez é a mesma história que você comentou, né, cara? Eu sou de Itumbiara, fui nascido e criado lá. Apesar de eu ter morado lá até meus 7 anos, depois eu morei em Morrinhos e Goiânia, e depois eu voltei para Itumbiara. Quando eu voltei para Itumbiara, eu já tinha uns 11 anos, mais ou menos. E aí, quando eu voltei, cara... Meu pai, a gente sempre ia à igreja, frequentava a igreja. Eu lembro que na época era Luz para os Povos, o nome da igreja. E nisso era só a galera que a gente conhecia, né? Nessa época eu tinha uns amigos, né? Principalmente o Juliano, que ele sempre foi meu amigo até hoje. Então o pai dele era o pastor da igreja. E aí lá a gente só conhecia essa galera lá, o pessoal que ia na igreja e tal. E aí tinha um outro cara que na época ele tinha uma bicicletaria. Ele era dono de uma bicicletaria. E meu pai, ele sempre, desde que eu me lembre, assim, eu lembro dele me incentivar a trabalhar, a você fazer por onde, você ter seu dinheiro e tal, né? Você trabalhar. E aí eu lembro que ele conversou com esse cara lá, o nome dele é Rubens, eu lembro até hoje. Ele tinha essa bicicletaria, não lembro o nome. E aí ele falou, arruma qualquer coisa pro meu filho fazer lá, sabe? Trabalhar nessa bicicletaria. E eu, tipo assim, não sabia de nada, não tinha nenhum tipo de referência. E meu pai sempre falando aquilo, né, pra gente trabalhar e tal. E lógico, eu também na época eu tinha uns 13 anos. Era um trabalho informal, né? Era mesmo para poder sair de casa, fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, né, cara? E eu não me lembro exatamente quanto tempo que eu fiquei lá. Eu acho que não foi muito, não. Mas, cara, eu ficava lá, não era o dia todo. Eu chegava, assim, quase... Não, eu chegava depois do almoço, porque eu estudava de manhã e eu ia à tarde, sabe? Então... eu lembro que eu chegava lá, cara, e ajudava a dar uma limpada, porque sempre vivia sujo, né? Ajudava a dar uma limpada. E aí o dono lá, que era o cara que ele consertava as bicicletas, ele ensinava alguma coisinha ou outra pra gente lá. Coisas mais básicas, né? Que seria, tipo, remendar pneu, ou você desmontar alguma coisa, ajudar ele a montar, sabe? Então tinha essas coisas mais básicas.
organizar algumas coisas. E uma outra coisa que eu fazia era cobrança, cara. Sabe? Tipo assim, pegava as notinhas, na época tinha muito isso, né, cara? Nem sei se hoje existe isso. A galera ia consertar a bicicleta, anotava a nota, fazia... Sei lá, tinha uma conta, né? Anotava numa notinha lá. E aí a gente ia cobrar na casa desse cara, dos clientes, né? E aí eu lembro que acabou que eu não fiz muita cobrança para esse cara, apesar de fazer, mas eu fiz. E na época a gente fazia cobrança de bike também. E eu não sei se já foi em Itubiara, cara, mas lá em Itubiara é muito quente. É muito, muito quente. A cidade é um buraco. Saca? Você tá chegando em Itubiara, cara, você vê, tipo assim, aquela depressão, assim, saca? Que é tipo um buraco, e aí tem um rio que corta no meio, né? O vento passa por cima, o calor fica lá dentro, vira aquela panela de pressão. Então andar de bike lá, cara, e eu, assim, transpiro fácil, aquele calor infernal e eu andando de bike. Mas eu lembro de que nessa empresa, cara, nessa época, eu não trabalhei muito de cobrar, porque logo depois... entrou um outro amigo nosso, o nome dele é Gleiber, para poder trabalhar junto comigo lá. E aí ele ficou mais responsável em fazer as cobranças. E aí eu tô falando dele, cara, porque tem uma história muito engraçada que eu lembro até hoje, toda vez que a gente se encontra, eu tenho que contar essa história, cara, porque ele era um cara muito bobão, cara. A gente zoa muito ele hoje, mas ele era um cara muito bobão, todo mundo zoava ele e tal. E aí ele pegou, cara, teve um dia... que a gente entregou uma grana para ele e fazer, não sei se era depositar ou pagar, fazer um pagamento na lotérica. E aí, cara, a bicicletaria era perto de uma lotérica, e aí eu não sei o que ele arrumou, cara, que ele foi numa lotérica em outro lugar, mais longe. E, cara, tipo assim, bobeira. E aí o que aconteceu lá na cidade? Mas ele não sabia que tinha uma lotérica perto? Ou ele... Não sei, cara. Não sei. O cara era muito retardado, a gente zoava muito ele. Era daqueles caras que usava sandálias, tá ligado? Sabe? Tipo, sabe? Sandália estilo Jesus? É, tipo Jesus. Jesus Sandal, saca? Muito retardado, cara. E eu não lembro. O cara foi numa lotérica longe, cara. E nessa época, em Itumbiara, tinha um cara que ele ficava assaltando todo mundo no centro, cara. Inclusive, ele já me assaltou algumas vezes. E várias vezes, esse amigo meu, Juliano, o apelido dele era Soró. Mano, não, o dia que eu trazer o Juliano aqui pra entrevistar ele, você vai ver, cara. Esse Soró tava na cidade toda, sabe? Tá ligado aqueles caras que, tipo, aparece aqui, desaparece. Tipo a tia do Docinho aí em Uberlândia, tá ligado? Que ela tá... na cidade inteira. Ouvintes, piada super interna. Tem uma mulher aqui na nossa cidade, chama Tia do Docinho. Depois a gente conta dela um dia. Depois a gente conta, anota essa aí. Cara, e aí o cara foi em outra lotérica e o cara roubou a grana toda, mano, desse amigo nosso. Eu lembro que na época era muita grana, muita grana. E assim, até hoje a gente zoa ele. Isso tem muitos e muitos anos, né, cara? Mas a melhor parte de trabalhar lá, que a bicicletaria também era em frente ao supermercado, e aí todo dia eu ia lá comprar pão, presunto, mussarela e coca, sabe? E ficava comendo, cara, comendo essa parada, era a melhor parte do dia. Mas esse, cara, assim, eu lembro que foi pouco tempo, então, e logo depois... eu fiquei... Pouco tempo, quanto você sabe? Foram meses? Cara, chegou a ser um ano? Não foi um ano, não. Deve ter sido uns 6, 7 meses, cara. Não foi muito tempo, não. Tanto é que depois, porque eu saí de lá e eu fui trabalhar com esse amigo meu, Juliano, que é meu amigo de infância, assim, o único que eu conheço ele desde os 7, 8 anos. O pai dele, que era o pastor da igreja na época, ele tinha uma recuperadora de para-brisa, sabe? E aí o Juliano, ele é 2 anos mais velho que eu, então ele também já tinha começado a trabalhar e o Juliano ficava lá, né, responsável para fazer recuperação de para-brisa, sabe? Quando dá uma rachada no para-brisa, e aí você tem um procedimento que a gente fazia lá para poder colar, para não abrir mais, sabe? Aí eu lembro que eu saí dessa bicicletaria para ir para lá, para trabalhar com ele, que a gente já tinha muita amizade e tal, e aí eu fui para lá para trabalhar com ele. Eu tô lembrando aqui, eu acho que nessa bicicletaria eu não ganhava nada, cara. What? Era mais pra... Não lembro, de verdade. Acho que eu não ganhava nada.
ou tinha alguma coisa que eu ganhava, não lembro. Aí quando eu fui para recuperadora de para-brisa com o Juliano, aí foi tipo assim muita zoeira nessa época, que também eu vou deixar essa história para me contar junto com ele. Mas nesse trabalho, cara, também eu não fiquei muito tempo, mas foi muito divertido. Lá eu comecei a ganhar, sabe? Então eu ficava lá só um período do dia também, porque eu trabalhava num período e eu estudava num período e trabalhava no outro período junto com ele lá. E aí eu lembro que eu recebia por semana. Eu recebia todo sábado. Sábado era o dia que mais dava movimento. Cara, aí que eu lembro de ter um salário, de receber, né? Aí que entra a história. Sabe o que eu fazia com o salário que eu comprava? Cara, eu comprava tudo de CD pirata, mano, de banda. Tinha uma loja de CD lá perto que chamava Som Brasil. Som Brasil, o nome da loja. E lá ele vendia CDs originais e ele tinha uma caixas assim que tinha muito CD pirata. Cara, e aí eu chegava no sábado, cara, já fechava a recuperadora, já ia direto pra lá, já comprava um monte de CD, cara. Um monte de CD, muitos, muitos. E aí, assim, esses foram as duas lembranças que eu tenho, assim, de primeiro emprego, né, vamos dizer assim. Então tinha 13, 14 anos, né? E... cara, é muito divertido. Pô, assim, você não tem responsabilidade. Mas você curte ter trabalhado com essa idade, cara? Cara, eu curto, cara, porque... Eu acho legal porque eu aprendi... Mesmo que na época, eu poderia não colocar em prática, mas eu tinha uma responsabilidade, saca? Eu lembro que nessa época, cara, que eu trabalhei, eu juntei grana, eu comprei uma TV pra mim, cara. Eu sozinho comprei uma TV, eu comprei um PlayStation 1, cara, na época. Que isso? Eu era muito controlado. 2006, né, cara? Isso, eu era muito controlado, velho. Tá. E assim, eu era muito mais controlado do que eu sou agora, assim, eu administrava meu dinheiro, eu administrava R$150 muito melhor do que eu administro o que eu ganho hoje, sabe? E, cara, eu consegui comprar várias coisas, sei lá. Pela primeira vez que você tá recebendo, que você tá todo aquele vislumbre ali, né, de ter trabalhado e ganhado a grana, também de repente acho que vai não sei, pelo meio ali. E isso, cara, e é um pouco diferente da nossa realidade, porque você tá falando aí de 2006, e eu tô falando aí na minha época, 98, 97, sabe? E eu até lembro que na época, cara, nessa época que eu trabalhei na recuperadora, a gente conhecia um cara, a gente tinha conhecido um cara que ele era tipo um hacker da internet lá, que na época eu tava começando, chegando na internet, tanto é que eu não tinha acesso à internet, e esse cara tinha, que era amigo do Juliano. E aí foi quando, na época que eu descobri a banda MXPX, e eu lembro que eu não achava a música, né? Eu só achava que quando a gente tinha achado um cara tinha baixado umas MP3 e passado pra gente, e depois não conseguia achar mais, não tinha acesso. Aí a gente descobriu esse cara, e aí eu comecei a pagar esse cara pra baixar essas músicas pra mim da internet, cara, que eu não sei como. Não sei como ele fazia. Então, tipo assim, eu gastei meus primeiros dinheiros, assim, muito com música, cara. Então, assim, comprava CD do Korn, Papa Roach, do P.O.D. Não, do P.O.D. eu conheci um pouco depois. Assim, na mesma época, mas um pouco depois. Cara, Blink-182, MXPX... Deftones, tudo nessa época, eu conheci tudo nessa galera nessa época ainda, das antigas, né? Cara, uma outra coisa boa disso também, dessa época, é que como eu trabalhava de bike, eu escutava muita música, cara. Eu escutava muita música. Eu já tinha o MP4, né? MP3, sabe? Aqueles que era estilinho pendrive e tal. Sei demais. E aí eu lotava aquilo de música que eu baixava e era isso, né? Eu baixava usando Kazaa, usando Emule, essas paradas aí. Cara, eu não tive isso na minha época que eu andava de bike assim, cara, pra cima e pra baixo na cidade. E tanto é que eu tive outros empregos, né? Aí eu lembro que, só dando sequência aqui, depois que eu saí da recuperadora, foi uma época que eu comecei a fazer um curso no Senai, que meu pai me colocou para fazer um curso no Senai, sabe, de elétrica. E aí eu lembro que eu saí da recuperadora,
E aí eu peguei e fiz um estágio muito breve numa loja de motor, cara, que consertava o motor, que era tipo assim, a mesma história, que era conhecido da minha mãe, que era tipo um parente distante, alguma coisa assim, sabe? E eu lembro, cara, que era muito longe, cara, da minha casa. E eu rasgava a cidade de bike, chegava lá, era tipo assim, aquele negócio sujo, ter que vir limpar coisa de oficina, sabe? E eu lembro que eu ajudava o cara a enrolar uns fios lá de motor. Mano, era muito zoeira, sabe? Eu lembro que eu fiquei pouco tempo lá. Aí eu lembro que eu já comecei a tomar algumas consciências de certas coisas. Aí eu falei que eu não queria mexer com aquilo. Falei, não, pai, não vou mexer com isso não quero. E aí nessa época eu fiquei uns 2 anos fazendo curso no Senai. Tanto é que no final do curso que eu consegui arrumar um outro emprego, que eu lembro, que eu trabalhei numa loja de alarmes, sabe? Você tá ligado nessas lojas que monta cerca elétrica? Sim. Põe alarme em casa. Lá eu lembro, eu não fiquei muito tempo não, eu fiquei 1 mês só. Lá a galera meio que me explorava também, porque eu ficava lá, os caras não sabiam mexer no computador, e eles colocavam pra eu ficar mexendo, tipo assim, fazer coisa no Word, sabe? Tipo aqueles trem mais difícil pra eles, só que pra mim na época, sei lá, a gente era moleque, né, tem cabeça boa, vai mexendo e tal. Eu lembro que nessa época eu comecei a ter acesso a computador. Isso já era depois dos anos 2000. E lembro de ficar escutando música lá e tal. E nessa loja, cara, de alarmes, chamava Alerta Alarmes. Os caras faziam monitoria também, né? Então, tipo assim, era 24 horas, porque os caras monitoravam as casas. Se acontecesse alguma coisa, os caras pegavam a moto e iam, saca? Sabe esse tipo de serviço, né? Uhum. E os caras, velho, me pagavam pra poder... Porque tinha uns caras que ficavam, por exemplo, final de semana, né? No sábado até a noite, sabe? No sábado até 10, 11 horas da noite. Aí os caras, eu era o badecão, né? Os caras me falavam assim, te dou tanto pra você ficar aí pra mim no sábado da noite toda. Tipo, alguma coisa assim, sabe? Até umas 10, 11 horas da noite. E eu não tinha nada pra fazer, cara, moleque. Ficava. Mas aí eu lembro que eu não aguentei também, fiquei 1 mês só, uns 2 meses só. Até eu começar num outro emprego, foi onde que eu fiquei um pouco mais. Foi onde que entra a história minha com o banco. Que eu vou parar aqui, vou deixar você continuar e depois eu volto. nessa parte aqui que teve muita história aqui, cara. Bom, aí nesse momento aí você tá com quantos anos? 13, 14, 15... Eu acho que eu já tô com uns 16, hein? Uns 16 para 17 anos. Show. Mais ou menos, Legal. Eu comecei... o meu segundo emprego foi, acho que o pior emprego que eu já tive. Eu não sei se o pior, cara, porque eu tive um outro por 3 meses, mas enfim, depois eu entro nele. Foi depois? Tá no top 2, foi depois. Tá. Eu tô indo na ordem certinha aqui também. Massa. Então, eu saí, aí depois de ter saído aí, sei lá, 13, 14 anos que eu tava, provavelmente uns 14 já, aí eu continuei só estudando mesmo. Estudando não, né? Indo pra escola. Indo pra escola. E aí eu me mudei, com 15 anos de idade eu me mudei pra cá, pra Uberlândia. Uhum. E eu morava com meu irmão e com os meus avós. No começo eles moravam com a gente aqui. E aí eu fui, estudei, me formei aqui no colegial. E quando eu me formei, cara, eu não fazia ideia do que eu queria fazer na minha vida. Eu olhava assim e falava, cara, eu não sei. Primeiro eu queria fazer músico. Primeiro eu queria ser músico. Eu fiz porque aqui em Uberlândia tem a UFO, né, que é uma das faculdades federais aqui do Brasil. E eu falei, putz, eu vou tentar, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou tentar música na UFO, porque eu já sou músico, não faz sentido, né? E aí eu tentei, cara, eu tentei o Enem, na época eu tentei um programa que chamava Paes, uma parada assim. Lembro, eu fiz uma primeira etapa só dessa parada. Que era uma parada seriada, que você fazia no primeiro, no segundo e no terceiro ano, que isso facilitava a sua entrada na faculdade. Aí eu fiz a primeira etapa, fiz a segunda, aí eu bombei na escola, aí eu tive que fazer o segundo ano de novo, e aí eu mandei pro cacete a parada do país, né? Você repetiu o segundo, né, cara? Eu repeti o segundo ano, eu repeti o primeiro. Eu fiz o primeiro 2 vezes, cara.
Eu fiz o segundo. Mas eu fiz pra fazer bem feito, sabe qual é? Eu também. senti que eu não aproveitei tudo que eu podia aproveitar e eu fiz de novo. Eu também. Mas enfim. Obrigado, né? Eu não tive nenhum prejuízo em questão de idade, porque eu entrei na escola mais cedo, quando eu era criança. Então eu era sempre um ano adiantado. Então eu formei na época que todo mundo costuma formar mesmo, 16, 17 anos. 17 anos mais ou menos eu formei, indo pra 18. E aí eu saí da faculdade, e eu passei, e depois eu fiz o Enem, e aí eu passei pra música na universidade aqui, na UFO. Só que aí, a universidade aqui, 2010, provavelmente. Certo. E aí, nessa época, o curso de música, ele é um daqueles cursos que você faz a prova normal e você tem uma prova que chama habilidades específicas. Certo. Que geralmente isso envolve curso que tem arte envolvida. Música. Eu acredito que arquitetura você tenha que fazer prova de desenho, essas paradas assim. E aí eu tinha que fazer uma prova. Como eu tentei canto, eu tinha que fazer uma prova cantando lá, né? E aí eu fiz aula rapidinho com uma menina que estava formando para ela me preparar para cantar na prova. Sei, porque a prova não é você chegar e cantar uma música, não. Você tem que cantar as músicas do programa que eles têm lá, né? Então, como no Brasil, praticamente todas as faculdades do Brasil que existem, elas só focam em canto erudito, então eu tinha que cantar ópera, né? E aí eu fui e fiz aulas para conseguir cantar, eles chamam uma área de ópera, uma canzonetta italiana. Eu aprendi música do Pavarotti, cara, foi interessante. Que massa. Mas aí quando eu tava conversando com a menina, eu tô contando essa história de faculdade só pra levar a por que eu comecei nesse emprego, tá? É rápido. E aí eu conversei com essa menina e ela falou e eu perguntei pra ela se em algum momento a gente, na faculdade, ela veria canto popular. Como ela já estava se formando, ela sabia todas as matérias que ela passou pelo curso, né? E aí ela falou, cara, se você quer canto popular, sai do Brasil ou vai para a Unicamp. Porque pelo que ela me falou na época, a Unicamp era a única faculdade no Brasil que tinha canto popular. E o resto era tudo canto erudito. E aí eu falei, cara, eu não quero estudar canto erudito, sabe? Não é a minha vibe. E eu não quero. E aí eu mandei pro cacete, não fiz a prova de habilidade específica. E falei, bom, não sei o que eu quero fazer, vou trabalhar. Vou trabalhar. E aí, na época, o meu irmão trabalhava numa clínica odontológica aqui. E aí, essa clínica odontológica, meu irmão trabalhava na parte administrativa. Ele já era meio que o chefe lá da área administrativa. E aí eu lembro nessa época aí, ele trabalhava pra caramba, né? Sim, ele lidava com várias coisas, assim. Foi uma puta época sofrida, cara. Né? Foi uma puta época sofrida também. Mas aí, eu falei pra ele, cara, me ajuda aí, vai. E aí ele arrumou um emprego pra mim lá. E aí eu trabalhava na parte administrativa também, só que eu trabalhava numa parte específica da clínica, que eu trabalhava com convênios. Sei. Então a galera, por exemplo, você que pagava algum convênio médico, você ia lá porque a clínica atendia todos os convênios que existem no Brasil. E você poderia ir lá porque a clínica atendia e tal, e você poderia fazer seu tratamento e tal. E eu era o cara que era o intermediário entre os clientes, os pacientes e... Eu era o intermediário entre os pacientes, a clínica e os convênios, né? E os convênios. Então era burocracia all the way. Entendi. Eu tinha que ficar ligando para convênio, eu tinha que ficar entrando no sistema para liberar procedimento. Cara, era muito chato. Era muito chato. Imagina. A única coisa que eu gostava pra valer é porque a internet era boa e eu baixava todas as minhas séries lá, né? Então eu baixava, sei lá, Lost, eu baixei pra caramba. Na Valeu época, a pena, Lost então. lá, baixava muito, cara, baixava muita série lá. E isso foi no ano de 2011? Por aí, entre 2010 e 2011. E aí, cara, era isso, cara, era uma merda, eu odiava trabalhar lá, assim.
Não porque era um lugar ruim, porque eu trabalhava com meu irmão e a galera era ok, assim, não era insuportável, mas eu não gostava do trabalho que eu fazia, porque era chato, é muito chato. Trabalhar com burocracia, cara, é muito chato, eu acho um pé no saco. Mas foi bom, eu aprendi pra caramba a lidar com várias coisas. E eu vou contar coisa engraçada, né? A gente trabalhava em horário comercial e eu sempre fui uma criatura da noite. Certo. E aí, às vezes, eu ia dormir muito tarde e eu chegava morto pra trabalhar. E aí eu ia com o meu irmão, né? Nós dois íamos de carro, meu irmão dirigindo e eu só sobrevivendo do lado. E aí, quando a gente chegava lá, cara, várias vezes, na recepção tinha um banheiro que era banheiro de deficiente, saca? Sei. E aí ele tem aquela barra de ferro ao lado, né, da privada pro cara se segurar e tal. E aí eu tinha um sistema pra dormir. Porque eu sentia muito sono lá, cara. E aí quando eu tava meio à toa, porque tipo assim, eu não tinha trabalho o tempo inteiro também, porque às vezes simplesmente não tinha pedido, a clínica tava um pouco mais parada, ou eu tava dependendo de liberação pra fazer uma outra coisa e tal, então existiam momentos de ócio pra mim. E aí, as manhãs que eram assim, eu ia pra esse banheiro da recepção, eu sentava no vaso, colocava um braço em uma barra de ferro, o outro braço na outra e dormia, cara. Eu dormia por vários minutos. Vários ótimos minutos de sono. E várias vezes eu acordei com o meu chefe batendo na porta. Mas não porque ele sabia que eu tava lá dentro, porque ele queria usar. Nossa, cara, mas aí o que você falava? Você fala assim, tô passando mal? Eu não falava nada, eu não respondia. Ele não ia entrar, tava trancado, né? Ele não sabia que era eu, ele não sabia. Vai que era algum paciente. Ele não dava falta eu dava de você tempo. Lá? Não, a clínica era grande, assim, tinha um lugar, ele não ficava onde eu ficava, né? Ele ficava atendendo o paciente e tal, então ele não me via o tempo inteiro, né? Sei. E meu irmão era meio que meu chefe também, mas meu irmão tava nem aí. E aí eu esperava um pouco, sei lá, 5 minutos, aí eu abria de leve, via se ele não tava lá, saía e voltava pra minha mesa e continuava o meu trabalho. Como se nada tivesse acontecido. Se nada tivesse... E revigorado pelo sono. Era tipo assim, uns 10 minutos você conseguia dormir? Ah, cara, eu acho que já foi mais. No geral, eu acho que era esse tempo, mais ou menos, uns 10 minutos no máximo. Mas eu acho que teve um dia que eu babei. Normal. Nesse dia eu dormi. Gravidade aqui assim, né? Que você põe o braço e tal. Eu dormi você sabe, sono REM? Sei demais. Aquele sono sono de um profundo deep sleep, né? Ah, normal. Ah, cara, dormir assim é muito bom. Eu lembro que eu já cochilava muito assim em escola, né? Por isso que eu repeti mas na escola eu não corri o risco de ser demitido, né? Aí você ficou quanto tempo, cara, nesse hellhole? Cara, eu fiquei... Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu fiquei entre 8 a 10 meses, porque foi nessa época que eu comecei a trabalhar, a pegar monitoria na escola lá onde você trabalhava, e aí eu fui saindo aos poucos também. Eu fui começando, depois que eu comecei a pegar turmas na escola, que eu abandonei pra valer a clínica. Massa. Que bom, cara. Mas foi menos de um ano. Meu salário melhorou, eu ganhava um salário mínimo, que na época, em 2010, 11, já tava nos 700 e pouco, eu acho. Acho que era mais ou menos isso, né? Muito doido, cara. É isso. Posso continuar? Vai fundo agora. Beleza, cara. Depois que eu saí daquela alerta alarmes lá de loja de alarmes, cara, eu lembro que eu fui, cara, aí eu acho que eu já comecei a trabalhar à noite, aliás, estudar à noite, porque eu tinha repetido o primeiro ano e tal, eu não lembro. Não, isso foi depois. Mas nessa loja que eu comecei a trabalhar, foi um pouco antes de eu entrar na faculdade. Eu lembro que eu já estava, acho que no terceiro colegial, alguma coisa assim. Aí, cara, eu já estudava à noite, saca?
Eu estudava à noite já e trabalhava, sei lá, de manhã. Aí, cara, o que aconteceu? Eu fui trabalhar numa loja que chamava, sei lá, Moda Maior. É uma loja de roupa para gordinhos, cara. E aí, cara, que zoeira. Eu lembro que nessa época, era uma loja pequena ali no centro de Itumbiara. E aí, eu acho que eu fiquei lá quase um ano, sabe? E aí, o que eu fazia? Chegava cedo, cara, muito cansado, porque eu sempre dormi tarde, aquela mania de dormir tarde, ficava assistindo série. Chegava lá cedo, morto. Aí tinha uma senhora lá, que super gente boa, muito bacana, que depois eu fui descobrir que ela era mãe de um super amigo meu, na época que é um dos meus mentores de professor de inglês, que era a mãe dele, trabalhava lá. Então eu chegava, ela era secretária lá, eu limpava a loja, saca? Dava uma limpada nos manequins, dava uma mudada na roupa lá, ajudando ela a montar manequim, sabe? Mudar de roupa, fazer algumas coisas e tal. Cara, era muito engraçado. Aí beleza, aí depois que eu fazia esse processo, eu olhava lá se tinha alguma notinha para cobrar, como sempre, né? Tinha que ficar cobrando notinha dos outros, então eu andava de bike em Itumbiara, naquele calor dos infernos, ficava andando de bike, e nessa época eu ficava puto, cara. Puto, porque nessa época eu já tinha, sei lá, 17, sabe? Quando adolescente, que você já tá revolts, né? 17, 18 anos, já tá revolts. Acho que eu tinha 17, 18 mesmo. E aí, nessa época eu andava de calça rasgada, usava umas correntes assim, sabe? Pintava cabelo, aquela loucura, né, cara? Tipo punk, né? E era na minha época de punk rock, só escutava punk rock. Rancid, Ramones, era The Clash, tudo essa parada aí. Aí, andava, cara, assim, como eu falei que a cidade lá em Itumbiara é um buraco, então tem muitas subidas, né? Cara, eu saía lá do centro de Itumbiara e ia cobrar, cara. Subia esses bairros mais afastados, assim, ia longe, cara. Eu pegava roupa também para poder ir consertar, sabe? Tipo assim, a cliente comprava, aí tinha que dar uma ajustada. Eu levava na costureira, que era muito longe, cara. Depois voltava, levava na casa de cliente, voltava. Assim, resumo desse trabalho aí, cara. Eu andei muito naquela cidade, sabe? Eu já sou moreno, eu fiquei preto, andava debaixo do sol. E nessa época foi quando eu ia muito em banco, cara. Muito em banco também, para poder fazer depósitos, fazer pagamento de conta, sabe? E eu lembro que a melhor parte também era quando eu ia comprar um lanche. Não, eu esqueci, tinha um detalhe, eu tinha que ainda comprar almoço pra mulher lá, cara. Eu lembro que na época, porque a dona era uma gordinha também, mas ela tinha feito redução de estômago, então ela comia pouco. Eu ia no restaurante comprar comida pra ela, cara. E aí era uma frescura, velho, porque, tipo assim, era bem measured, sabe, a comida dela. Então ainda tinha que ir no restaurante, pegar a comida dela, levar de volta pra ela. Era uma frescura lascada. Mas o que eu fazia, cara? Como a loja era no centro, eu morava ali no centro também, sabe, da cidade de Itumbiara. E aí, como eu estava muito na rua, ficava andando muito na rua de bike, eu todo dia, no pico lá do calor, à tarde, eu passava em casa, tomava aquele banho, comia alguma coisa lá na casa, lá no horário com meus pais, né? Tomava um banho gelado, comia alguma coisa e já voltava, sabe? Era bom, essa parte era boa também. E eu fiquei quase um ano lá, cara, nessa loja, Moda Maior. Foi uma experiência interessante, cara. E... Bom, esse foi uma das histórias. E logo depois eu já comecei a trabalhar num hotel, cara. Aí esse já foi... Aí, tá vendo? Já foi melhorando. Acho que foi melhorando, assim, os trabalhos. Uhum. Eu trabalhei nesse hotel lá, cara. Na época... Na verdade, é o melhor hotel de Itumbiara. Chamou Hotel Beira Rio. Sabe, é um hotel 4 estrelas e tal, é bem chique lá. Isso aí já era 2003, cara, 2003, 2004. Eu lembro que eu fiquei um ano exatamente. Não, mentira, era metade de 2004 que eu comecei. E aí eu acho que eu já tinha 20 anos, alguma coisa assim. Pô, nessa época você já tinha tatu? Não, porque... Nenhuma? Não.
Porque eu fiz minha primeira tatuagem foi em 2005. Na metade de 2005, eu tinha acabado de fazer 20 anos. Então, não, eu entrei no hotel, foi na metade de 2004 até metade de 2005. Quando eu saí do hotel, eu comecei a fazer tatu. Que doido, cara. E nesse hotel eu fiquei 1 ano, cara. Eu também continuei fazendo serviço de banco, fazendo alguns serviços assim, mas eu já tinha uma moto. Nessa época eu já tinha moto. Já tinha tirado carteira de moto, já estava andando pra cima e pra baixo de moto. E trabalhei na recepção lá. Era um badeco também, cara. Trabalhei na recepção, trabalhei como mensageiro, que é que você fica recepcionando cliente, leva bagagem, busca, resolve um monte de coisa, cara. Era tipo um faz tudo lá, sabe? E, cara, trabalhava em feriado, final de semana, porque era escala, assim, sabe? Você tinha uma folga uma vez só por semana. Então, assim, tive várias experiências, cara. Conheci alguns famosos lá também. Eu lembro de trocar ideia como assim? Tipo cantores. Eu lembro de trocar ideia com o Dominguinho, sabe? O cara da sanfona. Eu acho que você não vai saber. Mas o cara muito gente boa. Ouvintes que gostam do Brasil me odiando em 5, 4? Isso, odeio, cara. Não faço ideia. Mas Dominguinhos, cara, era um cara que canta... Eu também, apesar de que eu conheci ele, mas eu não sei exatamente o estilo de música, mas é tipo um... Não sei se é forró, que é tipo com sanfona, sabe? Tipo shot. Aí conheci ele, cara, conheci o Christian Ralph também, que é esse cantor sertanejo, mais raiz, né? Sertanejo, romântico. Cara, na época que tava rolando o Big Brother Brasil, tinha uma mulher que saiu do Big Brother, ela era argentina, cara. Antonella, lembrei o nome dela. Ela foi fazer um desfile na cidade. Eu conheci ela também. Cara, conheci o prefeito da cidade lá, que infelizmente há uns 2 anos atrás assassinaram ele lá em Tubiara, cara. Caraca. Meio tenso. O prefeito, na verdade, ele tava lá direto. Ele sempre dava chocolate pra gente lá. E toda hora... toda vez deixava uma caixa de chocolate e dava gorjeta. E direto chegava com uma mulher diferente lá também. Safado. E, cara, o Zezé de Camargo, velho, conheci ele, saca? Olha aí. A gente tirou foto lá. A entidade ideia. Zezé de Camargo e Luciano. O cara baixinho, cara. O cara batia assim em mim, ó, no pescoço. Mas foi legal, cara. Eu conheci, fiz várias amizades. Foi muito gostoso, cara, assim, trabalhar lá. Aprendi muito. A chefe era um pé no saco, ela era muito chata. Na época que eu entrei, no começo de 2000, na metade de 2004, né? Quando eu entrei, essa chefe, cara, ela tinha quebrado o braço, sabe? Cara, eu fiquei uns 2 meses, cara, sendo chofer dela. Ela tinha, eu lembro que na época ela tinha um EcoSport, sabe? Cara, e só dava eu, velho, todo metido, andando de EcoSport na cidade, pra cima e pra baixo. Pra quem andava de bike, comecei a andar de EcoSport pra cima e pra baixo com essa mulher, cara. Parecendo aqueles tipo, e ela era mais velha, né? Parecendo aqueles caras. Google Boy. Não, eu esqueci o nome. Né? Acompanhante. Esqueci, tipo acompanhante de terceira idade. Mas foi muito legal, cara. Aí logo depois, na metade de 2005, deu exatamente 1 ano. Foi quando eu saí, pedi demissão, porque eu ia me mudar para Araguari. Na época meu pai pediu transferência para cá, né, para trabalhar. E aí foi onde que eu saí, fiquei cumprindo aviso lá nesse 1 mês. Eu lembro que eu fiquei 1 mês lá morando sozinho, porque meu pai e minha mãe já tinham vindo para cá. E foi quando eu comecei a tatuar. E eu lembro que nessa época, cara, o salário também era muito pouco. Sei lá, eram uns R$200, cara. E eu lembro que era muito bom. Foi quando eu comecei a me tatuar. Aí um dos primeiros salários, na verdade, um dos salários desse do hotel foi quando eu fiz minhas 2 primeiras tatuagens. Foi em Araguari. E aí foi isso. Logo depois eu já vim pra cá, pra Araguari na época. E eu já vim com um estágio firmado já, cara. Porque na época eu tava fazendo faculdade de sistema de informação na UBRA, uma faculdade particular em Tubiara. E aí quando eu vim já entrando num estágio. Numa cooperativa de crédito na área de informática, sabe? Aham.
E aí foi isso. A partir daí, não sei, já entra numa outra fase da minha vida. Você quer contar aí alguma outra coisa? Antes de eu continuar? Pô, não, acho que é melhor você contar, porque aí a partir daí vai entrar no mundo do inglês. Sim, a partir daí então, vai entrar então no vai inglês. você que eu entrei no meio disso aí, né? Sim. Então eu vou contar bem rápido aqui. Foi então na metade de 2005 até início de 2007 eu fiz estágio nessa cooperativa aqui. Eu fiquei... Tipo assim, era um trabalho, cara, era um estágio muito migué. Porque era tipo assim, 5 horas só de trabalho. Era a parte da manhã. Eu chegava e abria essa cooperativa, que é tipo um banco, sabe? Falando da história de banco lá, né? Eu abria, sabe? Aí eu ligava os computadores, porque eu mexia na época na área de informática. Então eu tinha que deixar os computadores tudo funcionando, tudo certinho. Se tivesse algum problema eu tinha que dar um jeito de arrumar para quando a galera chegar, os funcionários... Tá tudo pronto. Tá tudo certo. Certo, Aí depois que eles chegavam, eu ficava fazendo um outro serviço com a gerente lá, auxiliando, papelada, atendimento, sabe? Então eu aprendi muita coisa também, conheci gente pra caramba nessa época. E logo depois também eu fiquei sendo como se fosse um intermediário daquele BDMG, que era tipo um banco que faz empréstimo para pequenas empresas, para construção e tal. E foi bom, cara, foi legal. Eu lembro que eu não fazia mais nada. Nessa época, quando mudei pra cá, minha família morava aqui, né? Avó, né? Tios e tal. Mas eu não tinha amizades, né? Eu fui fazendo amizade na época que eu mudei pra cá. Então eu fazia umas 5 horas de estágio, 5, 6 horas. Voltava pra casa e ficava a tarde inteira escutando música e escutando inglês, cara. Escutando música e estudando inglês. Era o que eu fazia. Então eu fiquei, assim, muito focado nessa época, porque eu já gostava de inglês. Mas eu me foquei mais. Então eu fiquei 2 anos, cara. Na época eu fazia faculdade, mas de informática, sistema de informação, mas não dava a mínima, cara. Eu só ia pra aula. Não estudava em casa. Sabe? Não dava a mínima. Então eu fiquei, assim, imersão total, de metade de 2005 até início de 2007, cara, só estudando inglês. Foi quando, começo de 2007, acabou o estágio. Eu não continuei e já me fizeram uma proposta para começar a dar aula de inglês, cara, que foi aqui em Araguari. E aí eu sempre fui muito tímido, cara, muito na minha, muito quieto. E eu falei, cara, eu jamais vou dar aula, não consigo. Eu ficar falando na frente dos outros, não dá. Mas aí, cara, tipo, eu não tinha outra perspectiva, eu não tinha outra coisa que eu poderia fazer aqui em Araguari, uma cidade pequena. Apesar de que é uma cidade pequena, mas o comércio aqui ele funciona, ele é muito grande, é muito forte, gira muito dinheiro aqui, cara. E aí eu falei, cara, eu não quero mexer com comércio e tal. Vou fazer o teste aqui, vou ver o que vira, que eu gostava e gosto muito de inglês, né? E aí eu comecei a dar aula, apaixonei. 2 meses depois eu já estava falando que era isso que eu queria fazer pro resto da vida. Mas fiquei dando aula na época, na escola aqui, né? Eu fiquei por 1 ano só, metade de 2008, e decidi ir para Uberlândia, desbravar o mundo, né? E aí foi minha primeira experiência de morar sozinho, de correr atrás das minhas próprias coisas e tal. Foi aí quando eu comecei a morar sozinho e trabalhar. Trabalhei por 1 ano numa empresa aí na Algar, né? Como atendente bilíngue, mas também já comecei a trabalhar na empresa que você trabalhava, que foi quando a gente se conheceu finalmente, lá no final de 2009, 10, né, sei lá. E resumidamente foi isso, assim, até onde eu chegar na empresa que eu trabalhei por muitos anos, aí por uns 10 anos, trabalhando nessa escola de inglês aí. Nessa época que você lá para 2010, 2011, mais ou menos, que é quando porque eu comecei a estudar nessa escola provavelmente em 2009. Certo. Que na verdade eu voltei, né? Porque eu estudei quando eu era criança e fiquei parado por muito tempo. E aí eu voltei praticamente para terminar, né? Eu fiz um teste de nível e entrei mais no final. Sim. E aí ali em 2010 mais ou menos, foi quando a gente se conheceu e a gente começou a trocar muita ideia, né? Lá na escola. Sim. Eu como aluno e você era professor lá.
E aí a gente começava a trocar muita ideia, principalmente sobre música e tal. E aí foi quando você falou com a... Eu não sei se você era meio que assistente de coordenação da escola na época. Que você tava muito assistente junto com a dona da escola, né? O tempo inteiro. E aí... foi você que falou pra ela dar uma chance pra mim lá, né? Eu lembro que, assim, falando da minha parte, eu era assistente de coordenação e dava muitas aulas lá, porque eu lembro que nessa época eu tava, tipo, completamente focado e fissurado, assim, fascinado em dar aula, né? Tinha ali 7, 8, 9, tinha ali 3 anos só que eu tava dando aula, 3, 4 anos, e assim, eu tava no meu auge, assim, eu tava... Não no meu auge, eu acho que eu tô no meu auge hoje, mas eu tava, assim, descobrindo e aprendendo, cara, sabe quando você tá com fome de querer aprender, de querer masterizar ali a profissão? Então eu tava super afim, tava ajudando na coordenação também. E aí eu lembro que eu e minha dona, a gente era muito amigo, muito próximo, e aí a gente tava procurando monitores, né, porque a gente sempre tinha monitores, assim, para poder dar aula, dar umas aulas de reforço e tal. E foi quando a gente se conheceu, né? E na hora eu já falei, putz, Felipe, o cara tem um inglês foda e o cara é massa e eu acho que ele dá conta, vambora, vamos fazer o teste. E aí foi nessa época que aí a gente começou a trocar ideia, né, cara? Que você já me falava desse emprego que você tinha, esse emprego merda. E falei, não, cara, vou te ajudar. Quem sabe você começa a trabalhar aqui depois... era meio como um bico, né? Mas aí depois a gente falou, quem sabe você vem e fica full time aqui e tal. No começo a proposta que me foi feita foi que eu daria algumas horas de reforço. Eu não lembro se era 2 horas de reforço todos os dias ou alguns dias na semana à noite, porque eu ainda trabalhava na clínica. E em troca disso eu não pagaria o meu curso, né? Então, curso, né? Tecnicamente eu era um monitor em troca do curso. E aí chegou um período, cara, que a coordenadora, na verdade a ex-coordenadora, porque hoje é outra galera que comanda lá, mas na época ela me ofereceu uma turma no sábado. Ela falou assim, o que você acha de... Porque eu tinha aula no sábado, né? A minha turma era no sábado de manhã. E ela falou, como você já tá aqui no sábado, o que você acha de você pegar uma turma iniciante, o primeiro livro da escola, no sábado à tarde? E aí eu já é remunerado isso. Eu falei, caraca, é isso, é por aqui que eu vou começar. E aí eu comecei a dar aula pra turma, cara, e aí foi como você, cara, eu me apaixonei por dar aula. Eu fiquei louco e curti muito. Como você, eu não sei se eu digo que eu era tímido, mas eu era mais quieto, mais calado, assim. Eu conversava muito, mas eu conversava muito com quem eu tinha intimidade. Assim, então, se eu te conhecia bastante, eu conversava muito com você, mas no geral, eu não chegava falando e tal. Hoje em dia também eu sou assim, mas eu sou quando eu quero. Se eu precisar chegar e chegar falando pra caramba, eu consigo fazer isso, sabe? Mas antes eu não conseguia. Tanto é que eu lembro de você ser mais quieto, né? Mais na sua, mais ali, mais centrado e tal. Assim, não, você é ainda hoje, mas na época é mais, tipo, quieto, né? Tanto é, cara, que eu vejo, tipo assim, uma evolução muito grande, tanto pessoal quanto profissional, da época que eu te conheci até hoje, cara. Tipo assim, eu acho que vocês são 2 pessoas diferentes, assim. Eu vejo uma evolução muito gigante, cara, da época que que eu te conheci até hoje. Então... Eu acho que dar aula fez muito isso, cara. Porque você, dando aula, assim, você é obrigado a, primeiro, você tem que criar empatia com a galera, entendeu? Não é só você chegar e ensinar alguma coisa, você tem que provar pra galera que aquilo ali que ela... Principalmente com o inglês, cara. Você precisa vender a parada para os alunos. Eu sei que eles já estão pagando, mas muitos deles ali estão fazendo porque são obrigados, sabe? Porque, tipo, se for adolescente, meus pais estão me obrigando. Se for adulto, cara, eu preciso disso pro meu trabalho. Então, às vezes não é todo mundo que tá ali porque quer estar ali. Então a gente tem que fazer um esforço para que aquilo seja uma parada incrível pro cara que tá recebendo, né? E eu acho que esse esforço
eu acho que foi algo que me fez... Que te fez, né? Ter que criar esse tipo de desenvoltura. Porque eu tive que ser um cara... Eu tive que ficar... Eu era sério. Eu era bem mais sério. Hoje em dia eu sou um idiota, cara. Eu sou um palhaço que, tipo, às vezes a galera não sabe quando eu tô falando sério e quando eu tô zoando, sabe? Então... Entendi. Mudou muito isso, assim. Mas é o esquema de dar aula, né, cara? Por exemplo, tem muito esquema do ego, né, cara? Que a gente tá ali como professor, a gente tá numa posição de que, teoricamente, a gente sabe mais, né, que os outros. Então, tem essa questão do ego que a gente tá ali, putz, eu sei, eu tô ensinando, vocês fazem o que eu tô falando e tal. Eu tô falando isso de uma forma teórica, né? Porque hoje, por exemplo, eu não tenho dessa, assim, eu não penso assim, eu tô aqui, eu que mando e tal. Não, eu sempre tenho um coração humilde de aprender com os alunos também. Mas tem essa, né? Por exemplo, pelo menos no início, eu lembro de estar assim, Nuts, a gente se acha, né, cara? A gente se acha. Demais, né? Demais, cara. É muito doido, né, cara? Até então, alguém te perguntar uma parada que você não sabe. E é massa, cara, que acho que pela vida, assim, pelos amigos, até pela educação dos pais, eu já vi muitos professores, assim, tentar se justificar, assim, quando ele não sabe, tentar inventar coisa. Eu sempre fui honesto, cara, assim, eu às vezes me deparava com alguma coisa que eu não sabia, assim, sempre fui honesto e humilde o suficiente de falar, putz, não sei, deixa eu anotar aqui e eu te falo depois e tal. Então, mas tem isso, né, por isso que a gente se sente bem, né, de ensinar. Sim. Até hoje, realmente, eu entro na sala, eu me sinto muito bem, me sinto confiante em fazer o que eu faço, em ensinar do que eu faço, mas assim, sempre com um coração humilde e com um coração, tipo assim, putz, eu quero ensinar, sabe, não só porque é meu trabalho, mas eu quero ensinar, eu quero ver essa galera aí aprendendo, realizando os sonhos deles, né, que muita gente, muitas vezes viajar ou fazer uma prova de mestrado, ou poder conseguir ver vídeo, sabe? Então, o meu sentimento, que eu acho que é a minha arte, é ensinar, e o meu objetivo é fazer com que essa galera abra a cabeça, né? Abra a mente e realize os sonhos deles, né, cara? Que é ajudar pessoas. Isso é muito legal, cara, porque assim, além de tudo isso, você aprende a ter essa desenvoltura, tipo, para falar em público. Então, por exemplo, de lá para cá, não só dentro de aula, mas, por exemplo, a gente já teve eventos nas escolas de que às vezes a gente tem que ser um tipo de um mestre de cerimônia, sim, de falar para a galera. E isso também, como eu cresci na igreja e eu cresci tocando, eu também tinha uma desenvoltura disso, de falar em público, assim. Mas é diferente de você falar pra fora, né? E eu acho que tudo isso, hoje em dia, consegue, até aqui, cara, pra gente falar num podcast hoje, e a gente conseguir expor o que a gente pensa e fazer isso de uma forma interessante e trazer entretenimento pra galera, eu acho que tudo isso que a gente viveu nessas experiências de emprego e tal, tudo isso influenciou, cara. Tudo isso influenciou, sabe? Tudo, cara. Assim, na época que certas coisas, certas experiências a gente sofre, né, cara? Tipo assim, não é sofre, né, cara? Porque a gente não sofreu porra nenhuma comparada a que muita gente sofre por aí. Mas o que eu tô falando é que é dolorido, né, cara? Assim, esse processo de aprendizado, né? A gente vai apanhando, vai aprendendo e vai afinando ali, né? O machado. Então, são bagagens, né? São o background que a gente tem para ser o que a gente é hoje. E com certeza, cara, imagina daqui 10 anos, 20 anos, tanto que a gente vai ter aprendido mais ainda com essas experiências que a gente tá tendo. E é isso, cara, é massa. É massa a gente passar por perrengues. E eu acho que... Bom, depois disso, cara, tem só mais um aí que eu queria contar, que foi um trabalho de... Porque eu não vou dizer que dar aula, até porque eu estou fechando esse ciclo da minha vida. E é um ciclo que, apesar de eu estar meio que esgotado no final desse ciclo, eu sou muito grato, cara, por ter dado aula todos esses anos, sabe?
porque isso é uma coisa que, além de tudo isso que a gente já falou aqui, evoluiu muito o que eu sei da língua, sabe? Claro. E eu aprendi muito dando aula. Te abriu muitas portas também, né, cara? Sim, sim. Assim, quando eu comecei a dar aula, eu já podia dizer, cara, eu era fluente, sim. Mas depois que eu comecei a dar aula, porque você precisa basicamente estudar, não é só você entender pra você, você tem que entender pra explicar pro outro. E pra ter uma didática interessante pro outro, o outro tem que entender, não é você, sabe? E aí você acaba evoluindo assim bastante, sabe? Então eu sou muito grato por tudo isso que eu vivi sendo professor de inglês. Só que teve um período, eu não lembro, acho que foi em 2013, uma parada assim, que eu saí da escola por 3 meses, cara. Porque eu consegui um emprego numa empresa que tem aqui em Uberlândia, que é gigante, e eu trabalhei de atendente bilíngue nessa empresa. É verdade, tinha esquecido desse período aí. Só que foi uma merda inacreditável, porque eu falei, cara, eu vou sair, eu vou continuar usando o meu inglês, porque eu vou ser um atendente bilíngue. E era um atendente tipo era na área de telemarketing, mas eu não era o cara que vendia nada. Eu era um cara que resolvia problemas da galera com cartão de crédito e tal. Então eu não falava muito com a galera. Todo o meu processo era basicamente por e-mail e dentro do sistema e as contas dos clientes, né? E era um saco, velho. Era um saco. E às vezes eu precisava... Eu quase nunca falava por telefone, quase nunca mesmo. Porque o que eles chamam, na área de telemarketing, você tem o cara que é o ativo, você tem o cara que é o passivo, tem o cara que é o back office. Eu era esse cara que era o back office, eu quase não ligava pra ninguém, mas eu tinha muito contato com e-mail. Então era ficar mexendo com burocracia, tipo, de novo, sabe? E aí eu falei, quando acabou esses 3 meses, cara, eu tava putaço, eu tive um problema de saúde na época, eu descobri que eu tinha gastrite. Putz, eu lembro disso, cara. Aí eu tive que fazer um tratamento meio ferrado. Eu lembro de você fazer o exame, cara. Sim, você ficou mal o exame que eu fiz endoscopia, cara. Foi muito bom, bons tempos. E aí nessa época, cara, muita coisa aconteceu, assim, sabe? E aí eu fiquei 3 meses, cara, e saí fora também. E aí, como a galera da escola... Você ainda estava na escola, né? A galera da escola ainda gostava muito de mim, eu gostava muito da galera, e eles me colocaram de volta, simplesmente, sabe? Eu saí, fiquei 3 meses fora, e eu voltei e falei, galera, me aceita de volta aí, porque eu era uma merda e tal. E a galera, vem. E aí eu voltei a trabalhar lá na escola e tal, e aí eu fiquei por mais um tempo. Que massa, cara. Eu tinha esquecido desse período aí. Eu trabalhei também antes, quando eu fui para Uberlândia, né, em 2008. Eu trabalhei nessa empresa aí por 1 ano e 3 meses. Na época também era prevenção à fraude do cartão de crédito. Era essa parada aí também. Na época eu fiquei na parte bilíngue também. No meu caso, eu já usei muito falar no telefone em inglês, cara. Eu lembro que assim, eu tive vários contatos com o pessoal fora, até mesmo clientes brasileiros fora do país que estavam tendo algum tipo de problema, e aí eu auxiliava. Então, às vezes, eu ligava, por exemplo, num hotel ou num estabelecimento que o cara tava, usava o inglês ali rapidão, falava, era muito massa, cara. Essa parte foi muito legal para mim, eu aprendi muito. E depois, às vezes, falava com o cliente. Eu lembro que eu tinha que lidar muito com o cartão, uma bandeira de um cartão, a Visa. Eu ligava muito, cara, pra central deles, não lembro onde, nos Estados Unidos. E eu falava muito inglês lá, cara, com eles. Era muito legal mesmo, cara. Mas foi por 1 ano e pouco, nessa época, até mesmo porque antes de terminar esse ciclo lá nessa empresa, eu já tinha começado a trabalhar onde que eu trabalhei, né, na escola onde que a gente se conheceu. E aí eu fiquei lá nessa escola, cara, até no início de 2016. Então eu fiquei muito tempo lá. Passei por um monte de coisa, cara. Aprendi muito, 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 cara. Conheci muita gente. Assim, foi
um período muito massa pra mim, assim, apesar de que teve alguns problemas e tal, mas assim, foi uma época muito massa, cara, porque assim, eu tava fazendo o que eu gosto, que eu gostava, conhecendo muita gente, fazendo muita amizade, sabe? E Você falou que teve alguns problemas, a gente passou uns dark moments ali, né? Nossa, na escola ali. muito, cara. Mas ainda assim era aprendizado. muito divertido, cara, assim. Sim. Apesar dos problemas que a gente tinha, cara, era... Putz, a gente passou muita coisa lá, né? Muito. Era muito divertido, cara, e a gente tinha umas válvulas de escape também, né, cara? A gente tinha nosso projeto musical. Putz, na época eu eu tava virando um atleta, então, tipo assim, era muito massa, cara, assim, foi um dos highlights da minha vida, pra sempre vai ser. E aí, no final de 2016, aliás, no final de 2015, cara, eu já tava com a minha filha, eu fui entendendo, assim, que eu acho que já não tava fazendo sentido mais ficar nessa empresa em específico, sabe? Uhum. E aí foi quando a gente decidiu voltar a morar em Araguari, para poder... Aí eu conheci uma outra empresa, uma outra escola, né, porque eu tava querendo montar um negócio para mim relacionado a inglês também, mas aí acabou não dando certo também, porque eu entendi também que essa empresa onde que eu tô, tá me fazendo crescer profissionalmente, tem um campo ali para mim, para eu crescer e ajudar, sabe? Uhum. E tá sendo muito legal, cara, já tem 2 anos já que eu tô lá, e a minha mulher, ela continua trabalhando em Uberlândia, ela vai e volta todos os dias, sabe? Porque a empresa onde que ela trabalha em Uberlândia é muito boa, sabe? Oferece vários benefícios e não compensa, por exemplo, ela sair daí para poder arrumar algum outro emprego aqui, pelo menos por agora, sabe? Uhum. Então, putz, cara, que nostalgia, né? Cara, putz, que maneiro lembrar disso. A gente começou falando dos trabalhos merda, mas no final a gente acaba com atualmente. Eu acho que a gente não tá em trabalhos merdas, assim. Pelo menos a gente... É um processo, né, cara? Você começa e... Cara, eu falo muito pra muita gente, e se alguns pais conversassem comigo, eles provavelmente ficariam muito putos comigo, mas tem adolescente que às vezes, principalmente aluno, cara, no último semestre eu tive uma turma de adolescentes e eles eram muito legais, assim, eu curtia muito eles. E principalmente por eles estarem já no final do curso, eles falavam bem pra caramba e a gente trocava muita ideia. Tudo, essas coisas sérias, a gente falava em inglês, sabe? E eles falavam de igual pra igual, era legal. E aí eu lembro que eles estão nesse desespero, cara, de sair do colegial e tal. E a gente já falou disso, né? Dessa pressão que a molecada sofre. De ter que sair, já decidir a vida, sabe? E, cara, não precisa, assim... essa maluquice, sabe? Hoje em dia, por exemplo, eu ainda não sou formado e tal, eu tô no processo, mas pelo menos quando eu formar, eu vou formar na área que eu realmente curto e que eu tô usando, sabe? Foi legal, cara. Enquanto tem um monte de gente que forma e não que você joga tudo fora porque é conhecimento, mas sei lá, eu acho um puta desperdício, saca? Você estudar uma parada que você não vai exercer. Sei lá. Cara, no meu caso, eu fiquei, assim, quase 4 anos lutando com esse de meu de informática que eu fiz, sabe? Na época, eu fiz muito por influência de amigos, dos meus pais, assim, meio que pressão, sabe? Para fazer a faculdade de Sistema de Informação, que eu não cheguei a terminar também. Foi porque na época, eu entendi também que eu não queria formar. Assim, eu já estava dando aula, já estava fazendo um monte de coisa, né? Em relação ao inglês. E eu já estava totalmente desfocado de informática. Então, eu falo para alguns alunos também, cara, que assim que eles terminassem o 3º colegial, cara, vai dar uma viajada, vai fazer alguma coisa, vai tentar entender melhor você, vai se conhecer melhor, né? Pra não, sei lá, gastar dinheiro e tempo à toa fazendo um monte de coisa e tal.
Assim, eu acho que não, na verdade, mentira, eu acho que você tem que testar, fazer as coisas. Eu acho que igual você fez, você testou e fez um monte de coisa, eu acho isso massa. O que eu quero dizer é que naquela pressão lá, eu acho que a pessoa não pode sofrer muito, né? Em querer decidir o negócio logo. Né? Eu acho que o aluno tem que ficar mais, sei lá, mais... Eu acho que o esquema não é nem, tipo assim, eu nem gosto de falar o cara, não faça faculdade ou whatever, mas não coloque na sua cabeça de que se não der certo a primeira, cara, é o fim, sabe? Porque não é, velho. Eu comecei faculdade, eu fiz 1 ano de faculdade e eu descobri que não era o que eu queria, saca? E eu tô fazendo outra e eu já me encontrei na outra, entendeu? Então, às vezes você precisa tentar, cara, que as coisas não vão se revelar pra você, assim, fácil, entendeu? É um processo, é um processo. E é tudo, e está tudo bem, né, cara? Você não finalizar algum certo tipo de processo na sua vida, né? Tipo, não quero fazer, não quero terminar. Tá tudo bem, começa outro, vai testando, né? A gente tem uma vida aí para poder aprender e se melhorar cada dia. Sei lá, posso estar falando bobeira, mas pelo menos é isso que eu acredito agora. Olha aí, going philosophical again. Philosophical and shit. Cara, beleza, show, hein? Né, cara? Vamos indicar a parada pra galera? Pra gente dormir? Acho que é isso, chega de trabalho, né? Mas foi massa, foi bom a gente falar sobre isso, né, cara? Foi excelente. Foi massa. Igual eu falei, eu quero deixar um legado pra minha filha, cara. Eu quero deixar nesse podcast aqui, me esgotar e falar de tudo pra ela aqui, pra deixar de exemplo pra ela, cara. Um dos meus objetivos principais é deixar um legado aqui pra ela nesse podcast, pra ela poder aprender alguma coisa, deixar algum tipo de experiência, cara. Espero que ela possa aprender com isso, de alguma forma. Mas e aí, você tem alguma coisa pra indicar? Tem sim, cara. Vou indicar aqui, sabe o quê? Cara, eu sou muito fã do Karate Kid, o Karate Kid, né? Daqueles filmes lá antigos. E aí agora, cara, dia 2 de maio, depois de 30 anos, eu acho, 30 e poucos anos, saiu o seriado, cara, continuação direta. Não é direta, assim, porque ele conta a história depois de 30 anos, depois do final, do desfecho daquele filme, né? Que o Daniel LaRusso dá aquele kick muito massa, né? E aí, esse seriado, cara, ele conta a história, chama Cobra Kai. Cobra Kai é o nome do dojo, do inimigo lá do Karate Kid, né? Aquele símbolo foda lá da cobra e tal. Eu tenho até uma camiseta dele, cara. E chama Cobra Kai, que é o nome do dojo do cara lá. E aí conta a história, cara. O seriado, ele acho que são 12 episódios, alguma coisa assim. Já tá tudo disponível no YouTube. Eu acho que o primeiro e o segundo tá de graça. Depois você tem que pagar, alguma coisa assim. Mas eu não sei se tem para download e tal. Mas, cara, é muito legal, porque ele, como no filme, focava muito no Karate Kid, que ele é o bonzinho, que ele é o carinha especial e tal, que tem que salvar o dia, salvar a garota, sabe? E aí no seriado, cara, começa a mostrar mais o outro, sabe? Eu esqueci o nome dele agora, mas o do Cobra Kai, que seria o malzinho, né? O malvado. E aí começa a focar mais na humanidade, assim, mais sabe, porque ele é um humano também, que ele é um cara que tem sentimentos e tal. Então começa a focar mais nele, assim, sabe? E ele meio que loser, sabe? Ele, depois de muitos anos, assim, ele meio que mal na vida e tal. Só mesmo o Karate Kid que meio que venceu na vida, até bem sucedido e tal. E aí eles... eu não vou contar o seriado aqui, mas eles meio que voltam, cara, a fazer as lutas, a treinar. Acho que eles vão treinar uma galera e tal, sabe? E é muito divertido, cara. É muito nostálgico o negócio. Pra quem gosta do filme, pra quem gosta do estilo de seriado, cara, é uma pedida, assim, fantástica, cara. Só assiste, que é muito gostoso, muito nostálgico. Show. Olha aí, eu não sabia que tava rolando isso.
E foda, é o mesmo ator ou não? Os mesmos atores, cara, muito foda. Caraca, que demais. Só não tem o Sr. Miyagi, né? Que ele faleceu alguns anos atrás, o ator. Mas é os mesmos atores, cara. Putz, que nostalgia, cara. Só assiste. Legal. Link vai estar aí no post do trailer, né? Tem trailer? Tem trailer. Vou colocar o trailer aí. Show, vai ter o link do trailer aí no post. Muito massa. Show. Mais alguma coisa pra indicar? Não, vou ficar só com esse mesmo. Vou colocar o primeiro episódio, na verdade, no post aqui, cara. Que ele tá aberto, tá disponível no YouTube. Ah, show. E aí eu pôr pra galera aí. Eu vou indicar só isso. Então tá, vou indicar podcasts. 3 podcasts. Isso. Na verdade, vou indicar 3 episódios dos podcasts. E aí, se vocês quiserem escutar outros episódios desses podcasts, fiquem à vontade. Certo. São episódios que saíram. Eu não vou saber a data exatamente de cada episódio, que dia que saiu, mas saíram todos no mês de abril, que é esse mês que acabou. E aí, vamos lá. Primeiro, eu gravei um podcast lá no PADD, que é o podcast. Esse PADD quer dizer Pelo Amor de Deus. Ouvintes que conhecem aí o Ed The Drummer, que é o maior comentador da internet brasileira. Isso, mestre dos mestres. Da podosfera. Eu gravei com ele e com um brother dele lá, que é o Thiago Correia. Eu não conhecia ele, eu fiquei conhecendo no programa. E o podcast dele é um podcast cristão e a gente foi falar sobre namoro. É o episódio 127. Okay. E aí a gente falou um pouquinho sobre namoro, e o que a gente achava, e o que a gente achava à luz da Bíblia, e com a nossa cosmovisão lá. Então quem se interessar e quiser saber um pouquinho lá, o link vai estar aí no post também. Como diz o Ed The Drummer no podcast dele, ele diz assim, link no post. E então tá aí, link no post. Ele gosta de falar isso. Massa, cara. Esse foi um que você participou. Mais um eu vou falar. Eu participei de um podcast. Lembra do Josi Slay, ô Thiago? Sim, com nosso certeza. Amigo, o mais tosco da internet? Sim. Ele me chamou pra gravar um podcast com ele. Aí você me pergunta, Felipe, por que você foi participar de um podcast de banda e fanfarra? Como que é o nome do podcast mesmo? O podcast chama Toque 2. E fala sobre o que mesmo? Sobre bandas e fanfarras. Que massa. E aí, como que foi esse episódio? Cara, vamos lá. O que aconteceu? Ele, como eu te disse alguns episódios atrás aí, ele tem sido bem sucedido pra caramba aí no nicho dele. Então a galera que curte isso, tipo, tá rolando, tem muito movimento lá, muito comentário e tal. Certo. E aí, ele já conseguiu entrevistar uns caras gringos aí, certo? Só que aí ele tem uma galera lá, ele tem uma equipe, tem uns 2 caras que falam inglês lá e tal, e aí ele me chamou. Por que ele me chamou? Porque ele entrevistou um gringo. E eu fui o intérprete desse papo. Que legal, cara. Então, a parada é simultânea, eu nunca tinha feito isso na minha vida, mas foi super interessante. Ele fazia a pergunta em português e conversava com os ouvintes. Eu traduzia a pergunta pro cara. O cara me respondia, eu traduzia pra galera. E o interessante é que não é um cara qualquer. O nome desse cara é Rossano Galanti. O trabalho dele é basicamente o seguinte. Sabe quando a galera... O cara vai compor o John Williams. Vamos pegar o auge aqui, tá? Esse cara nunca trabalhou com o John Williams, tá? Mas vamos supor, o John Williams escreve lá a trilha sonora de Star Wars. Certo. Ele escreve lá tudo em partituras e tal. Só que na hora de gravar isso que o John Williams escreveu, o John Williams ele tá num nível de que ele não vai mais lá ficar regendo a galera, a orquestra. Então, para isso existe um cara que é o orchestrator, que é a profissão dele, ele é o orquestrador. Então ele é o cara que pega a música do John Williams e faz acontecer, ele executa com a orquestra. Caraca. E aí, esse cara participou de trilhas, ele foi o orquestrador, escuta aí, Thiago, olha o currículo de do cara. Filmes como Vingadores 2, caraca, Logan, o mais recente agora é Um Lugar Silencioso, que eu falei bem pra cacete. A Quiet Place.
A Quiet Place. Ele participou de Os Suspeitos, que é aquele filme com o Hugh Jackman e com o Jake Gyllenhaal. Foda. Cara, vários. Ele tem um currículo meio grande aqui, assim, sabe? E o cara é o cara mais gente fina do mundo, cara. Ele é muito gente boa. Céu, que muito gig gente boa. É esse que você arrumou, hein? E eu vou te contar uma coisa, Thiago. No final do episódio, eu fiz o convite, está gravado esse convite, pra ele participar aqui do The Best Life Podcast. Nossa, cara. Turn down então, for what? O que a gente precisa fazer pra isso acontecer? Nossa, marcar. Cara. Marcar. É só marcar. Mas você tá com o contato dele, tipo assim, e-mail? Estou com o contato dele direto, ele me responde quase que imediatamente no Facebook. Meu Deus. Cara, então, pelo amor de Deus... É só marcar, Thiago. É só marcar. Só marcar, Felipe. Marca. Cara, só marcar. Foi uma puta experiência, assim, porque como esses episódios de entrevista que o Josisley faz lá no podcast dele, eles fogem um pouco do assunto só banda, sabe? A gente falou da vida do cara, a gente perguntou como que ele entrou nesse mundo de cinema e tal. E foi interessante, foi muito interessante o papo, assim, sabe? Eu perguntei pra ele se ele conhece o John Williams e tal. O que ele falou? Ele falou que não, que ele já ligou pro John Williams uma vez e conversou com ele pelo telefone, mas só. Caralho, velho. Mas vamos deixar que essas coisas ele vai contar quando ele vier aqui. Vamos deixar aqui. E vai ser outro cara que a gente vai conversar só em inglês, né? Vai ser só em inglês. Os ouvintes aí que só muito aí, inglês, né, vão... galera. Então, se quiserem fazer inglês, gente, agora eu dou aula, só que eu cobro muito caro. Muito caro mesmo, se você quiser fazer aula comigo, tá? Olha aí. O Thiago cobra mais barato, porque ele, né, é o gig dele a parada. Eu é só pra fazer um extra. Tá certo. Mas e o último podcast, e vai ter link no post desse aí do Josisley. E o último, eu gravei lá com a galera do Pupilas em Brasas, que é um site parceiro aí do Salada, que a gente vive nesse... A gente vai pra lá, eles vêm pra cá, participa de Salada Mix, participa de Mochileiros do Tempo, participa de tudo aí. E a gente falou sobre o Doutor Estranho. Porque eles estavam fazendo maratonas aí de podcasts antes daquele filme sensacional que saiu. E Avengers. E Massa. a gente falou sobre o filme do Doutor Estranho lá. Cara, você tem que arrumar um gig. Você tem que arrumar um gig pra gente participar, pro The Best Life participar nesses podcasts aí, ué. Olha aí. Pra aí, nós, vocês, como The Best Life, vamos participar. Vamos invadir o podcast da galera aí, mano. Vocês, amigos aí que tem podcasts, estão escutando agora, nós estamos nos convidando a participar do seu episódio, do seu podcast. Não é só eu e não é só o Thiago, é a dupla. É a dupla. É o The Best Life, não é o Felipe, nem o Thiago, é o The Best Life. Chame-nos. Chame-nos, que a gente... vamos chamar vocês também. Vai rolar, é porque a gente tá indo com... A gente não pode entregar tudo assim de uma vez. É por isso que vem em doses homeopáticas. Mas eu quero participar dessa galera aí, pô. Já quero fazer crossovers e tal. Vambora, vamos fazer a parada acontecer. Vai ser demais. Massa, bom, cara. acabaram minhas indicações. Então é isso? Então é isso. Chega, manda e-mail pra gente. Não, e-mail não. Foda-se e-mail. Não quero e-mail mais. Manda lá, comenta no site aí, no post. Manda mensagem lá no The Best Life Podcast no Instagram, tá? Tem um link aí também. E segue as playlists no YouTube lá, cara, que a gente tem 2 playlists. The Best Life Recommends, que é onde que a gente coloca... Eu tô colocando os vídeos lá de todas as músicas ou vídeos que a gente tá recomendando aqui. E tem a playlist das músicas que a gente tocou no especial de Natal, 2017, que é um dos nossos episódios favoritos, né, Felipe? Caraca, puta episódio. As playlists aí. E é isso, galera. Chega, já tá bom, falamos demais. Obrigado aí por todo o respeito aí pra quem fica escutando a gente até o fim. Obrigado pela audiência, pelo seu download. E é isso aí. Acabou. É isso aí, galera. Obrigado, chega. Abraço, Felipe. Acabou. Abraço. Peace.